Olá! O caderno da disciplina de Metodologia do Trabalho Científico se divide em 6 capítulos. Nele, você encontrará as exigências que devem serem respeitadas ao escrever o seu artigo científico e, além disso, você terá acesso a como se deve ser feita a organização, a formatação do artigo, os caminhos para o projeto de pesquisa, os procedimentos metodológicos e, por fim, como se deve fazer as citações e as referências. Então, caro aluno, esperamos que, após estudar o caderno de metodologia do trabalho científico, você consiga elaborar com êxito e excelência o seu artigo, seguindo os postulados da comunidade científica e as normas da ABNT. Olá! Nesse primeiro capítulo, você deverá compreender quais são as características dos trabalhos de cunho científico, bem como empregar adequadamente a linguagem técnico-científica na elaboração do seu artigo científico. Por isso, neste capítulo, você aprenderá as características dos trabalhos acadêmicos, principalmente trabalhos de graduação, trabalhos de curso, monografia, dissertação, tese e, com maior afinco, o artigo científico. Pois, para concluir o seu curso de especialização, você escreverá um artigo científico. Nesse sentido, é de extrema importância que você compreenda quais devem ser as características, o estilo de redação e as normas a serem seguidas para a elaboração do texto que acabei de mencionar. É importante ter consciência de que, ao elaborar o seu artigo, as afirmações que você fará devem basear-se em evidências, sejam elas oriundas de pesquisa, de campo ou comprovadas através de argumentos que sustentem as conclusões expostas. Pois o seu artigo passará pelo crivo da comunidade científica e, por isso, é necessário que seja consistente em suas afirmações, para que o resultado de sua pesquisa, na forma de texto, possa ter crédito e o aval da comunidade científica da sua área. Outro ponto a ser tratado no primeiro capítulo diz respeito ao estilo da redação técnico-científica. É provável que você tenha consciência de que a discussão científica tem características próprias, que diferem dos textos literários ou jornalísticos. No texto científico, usa-se a linguagem técnica ou científica, em nível padrão ou culto, respeitando as regras gramaticais e o estilo próprio de cada área de estudo. É importante que você observe, ao escrever o seu artigo, os princípios básicos de qualquer comunicação, principalmente de cunho científico, dentre elas a objetividade, coerência, concisão, clareza, precisão, imparcialidade e encadeamento das ideias. A escrita científica, ela tem a necessidade da leitura, tem a necessidade do contato com as fontes. Todo esse processo, ele enriquece o trabalho, mas ao mesmo tempo exige do acadêmico, exige do pesquisador uma desenvoltura muito maior. Porque ao escrever um trabalho acadêmico, um trabalho científico, a pessoa não está escrevendo uma carta literária ou um romance. Pelo contrário, ela está embasando a sua escrita em outras fontes, em dados que foram escritos por outros autores, por outras pessoas no decorrer do tempo e do espaço. Então, nesse sentido, exige um capricho, um preparo, uma dedicação muito maior. Para escrever um artigo, é necessário que o autor, o acadêmico, o professor, o cientista, ele leve em consideração alguns aspectos. Os principais são o cuidado com as fontes, certo? As fontes que eu me refiro são as fontes bibliográficas, as fontes literárias,
as fontes de arquivo, de museu e assim por diante. Porém, é necessário que você faça o recorte e esse recorte seja coerente com o seu objeto de estudo, que você já vai detectar, você já vai apontar esse objeto de estudo no próprio título do teu trabalho. Então, nesse sentido, você vai recorrer às fontes enquanto matéria-prima para a elaboração do trabalho. E, posteriormente, você vai fazer as referências dessas fontes na seção referência bibliográfica e depois no corpo do texto na forma de citação curta ou longa, ou citação direta ou citação indireta. Outro ponto abordado no capítulo é a elaboração do parágrafo no texto técnico-científico. Em termos gerais, o parágrafo é uma parte do texto que tem por finalidade expressar as etapas do raciocínio. Entretanto, sugere-se que você procure ler artigos de sua área, sejam eles de revistas nacionais ou internacionais, com o intuito de visualizar como são escritos, a forma de raciocinar dos autores, a linguagem utilizada, os termos técnicos e os estudiosos da área que você pretende pesquisar. No segundo capítulo, compreenderá os fatores que envolvem a elaboração de uma pesquisa científica, as formas para a escolha do tema e as etapas de desenvolvimento de uma pesquisa. A pesquisa científica é o estudo efetuado por investigadores com o objetivo de descobertas que resultem na melhoria da qualidade de vida intelectual e vida material, ou seja, para o avanço da humanidade em todas as áreas de conhecimento. Você poderá verificar alguns procedimentos da pesquisa para a elaboração de documentos científicos, focando no modelo de artigo científico para os cursos de pós-graduação do Grupo Uniaselv. O desenvolvimento de estudos científicos possibilitará que você relacione sua experiência prática, sua vivência, seu dia a dia com a teórica, suas leituras, estudos obtidos ao longo de sua vida acadêmica, e assim poderá refletir e argumentar sobre acontecimentos ocorridos na sociedade. Nesse processo, estão relacionados necessariamente o planejamento, o conhecimento e a adequação das normas científicas. Para diversos autores, este procedimento sistematizado compreende as seguintes etapas: definição do tema, formulação do problema, determinação de objetivos, justificativa, fundamentação teórica, metodologia, coleta de dados, análise e discussão dos resultados, conclusão e adequação científica quanto à redação e à apresentação da pesquisa. Ainda no segundo capítulo, iniciará a elaboração de seu projeto de pesquisa, tema, problema, objetivos e o roteiro preliminar. A definição do tema será guiada por razões intelectuais, institucionais, pelo nível de conhecimento e também pela perspectiva profissional. Sugerimos que você se questione: o tema é importante? Gera curiosidade? É atual? É motivador? Há referencial teórico para fundamentar o estudo? Possibilita novos conhecimentos e perspectivas? Após esta breve reflexão, passe para o processo de delimitação do tema. Ainda seguindo os preceitos da ciência e as sugestões de trabalhos acadêmicos, continue suas reflexões de pesquisa e elabore uma pergunta, uma dúvida, uma indagação, e, na sequência, crie os objetivos geral, ação no infinitivo, mais cenário, e específicos, ações para o alcance do objetivo geral, que nortearão seus estudos. Faça também um roteiro ou estrutura prévia de seus estudos. Dessa forma, o seu projeto de pesquisa do artigo científico estará pronto. Bom, são vários os cuidados para a escolha de um tema. Um deles é se o tema é muito amplo, isso dificulta você justificar e fundamentar a sua pesquisa. Outro cuidado principal é ver se o que você está pesquisando já não existe ou já não tem outra pesquisa idêntica à sua. Para isso você faça um levantamento das pesquisas recentes e veja se a tua está parecida ou não dentro do cenário das pesquisas publicadas. Se o assunto já foi muito mencionado, já está saturado. Mediante isso, é melhor escolher um outro tema, contribuindo assim para o meio acadêmico ou a sociedade ou o trabalho em si.
Já no terceiro capítulo, você verificará os procedimentos metodológicos necessários para o desenvolvimento de pesquisas. Como a pesquisa científica é uma atividade que se volta para o esclarecimento de situações, problema ou novas descobertas, é indispensável o uso de processos científicos que, por sua vez, são bem diversos, dependendo do campo de conhecimento. Para alguns autores, as pesquisas podem ser classificadas quanto a natureza da pesquisa, básica ou aplicada, a abordagem do problema, qualitativa, quantitativa ou quali-quanti, a realização dos objetivos, descritiva, exploratória ou explicativa, ou aos procedimentos técnicos, bibliográfica, documental, levantamento, estudo de caso, participante, pesquisação, experimental e ex post facto. Você, em seu artigo científico, também deverá apresentar os caminhos e as formas utilizadas no estudo. É importante citar as modalidades ou tipos de pesquisa e características do trabalho. Para tanto, deve observar sua pergunta de pesquisa e seus objetivos, ambos definidos no capítulo 2, e relacioná-los com os tipos de pesquisa. Assim, você conseguirá descobrir as características de seu estudo e poderá registrar em seu documento científico. Além dos tipos de pesquisa, as formas de coleta, análise e interpretação de dados também serão apresentadas no capítulo 3. A coleta de dados deve expor como foram organizados e operacionalizados os dados e as informações no processo de pesquisa. Todas as formas usadas de coleta devem ser mencionadas. São elas: coletas bibliográficas, leituras, documentos internos de empresas, relatórios, balancetes, entrevistas, questionários e observação. O cuidado com a coleta de dados é muito importante num trabalho. Então, nesse sentido, é muito importante você ter bem claro o tipo de informação que você quer recortar para compor o teu trabalho e, acima de tudo, a qualidade dessa informação. Então, nesse sentido, a coleta de dados, ela vai fornecer o suprassumo do teu trabalho, ela vai fornecer o diálogo do pesquisador com os outros autores que, em algum momento, já falaram sobre o mesmo tema que você está falando. Então, a coleta de dados, ela vai embasar o teu trabalho. E esse embasamento é extremamente necessário num trabalho acadêmico, pois sem o embasamento não existe um trabalho coerente e um trabalho honesto e correto. Já o objetivo da análise é reunir as informações de forma coerente e organizada, visando responder o problema da pesquisa. A interpretação proporciona um sentido mais amplo dos dados coletados, fazendo a relação entre eles. Essa etapa pode ser de caráter quantitativo ou qualitativo, utilizando várias técnicas para o tratamento dos dados. No capítulo 4, você conhecerá a organização, o formato, a apresentação do artigo científico, a fim de que, ao elaborar o seu artigo, seja em conformidade com as exigências da Uniaselv, as quais estão em consonância com as normas da ABNT. No decorrer do capítulo, você visualizará como deve ser a apresentação gráfica do artigo, como, por exemplo, tamanho do papel, margens, espaçamento, formato do texto, paginação e extensão do artigo. Você terá acesso a quais são os elementos pré-textuais que devem se fazer presentes no artigo científico, ou seja, as informações essenciais: título do trabalho, subtítulo, se houver, autor, no caso o aluno, coautor, no caso o nome do seu orientador, resumo e palavras-chave, bem como o tamanho da letra para cada um dos itens mencionados. Além disso, você aprenderá quais são as exigências para elaborar o resumo do seu artigo, já que ele é um dos elementos pré-textuais. Já nos elementos textuais, introdução, desenvolvimento e considerações finais, você deverá compreender como deve ser elaborado cada um dos itens e as suas respectivas finalidades. Entretanto, ressalta-se que você deve ter em mente que a introdução, em termos gerais, deve anunciar a ideia central do seu trabalho, delimitando o ponto de vista, sua extensão, situar o problema e o tema abordado no tempo e no espaço, enfocar a relevância do assunto em questão, apresentar o objetivo central do artigo e, vale lembrar, na introdução é o lugar ideal para você apresentar a novidade do seu artigo,
para a área em que você está pesquisando. Então, na introdução é importante lembrar que vocês devem constatar dentro dela o objetivo de pesquisa, a contextualização da pesquisa que vocês estão desenvolvendo, os dados, o tipo de metodologia de pesquisa, se foi questionário, se foi uma entrevista. Então, todos esses dados são importantes constar na introdução, porque é ela que vai conquistar o leitor para a real leitura desse artigo. É claro que não podemos esquecer da relevância e da justificativa, pois é fundamental na introdução. Quanto ao desenvolvimento, destaca-se que esta seção do trabalho é a parte mais importante e extensa, no qual são exigidos raciocínio lógico e clareza. Ou seja, você deve proporcionar ao leitor uma exposição clara da ideia principal, fundamentando-a de forma racional com os resultados da investigação. Já nas considerações finais, deve limitar-se a uma síntese da argumentação e dos resultados obtidos que estão no desenvolvimento do trabalho. É importante lembrar que as ideias expostas nas considerações finais precisam constar fundamentadas nos resultados obtidos na pesquisa. Portanto, esse item não deve trazer nada de novo e ainda sugere-se que não se utilize citações nesta seção. Além dos elementos pré-textuais e textuais, há ainda os elementos pós-textuais, que são a referência obrigatória, o apêndice opcional e o anexo opcional. A referência é uma das partes do artigo, ou seja, que faz parte do todo. Nas referências, permitirá que o leitor tenha acesso às obras, aos documentos e os artigos científicos que foram citados no interior do artigo. O apêndice é o documento ou texto elaborado por você, que visa complementar o trabalho. Já o anexo é o texto ou documento elaborado por outros autores, o qual deve complementar, comprovar ou ilustrar o conteúdo abordado no artigo. Atenção! Sugere-se que os elementos pós-textuais, apêndice e anexos não sejam incluídos no artigo científico. E para finalizar o capítulo, você aprenderá como deve ser feita, se porventura for usada no seu trabalho, a apresentação das tabelas, dos gráficos e das figuras. No capítulo 5, referente às citações, você identificará a importância do uso das citações no artigo científico e as suas formas de aplicação no texto, de acordo com a NBR 10.520, de 2002, da ABNT. Ao escrever um artigo científico, além de se ter uma série de requisitos a serem respeitados, conforme mencionados em capítulos anteriores, você não escreverá o seu artigo baseado somente em ideias e experiências particulares, mas também fará menção a outros autores reconhecidos pela comunidade científica da sua área que tratam sobre o assunto que você está pesquisando. Dentre as finalidades do uso das citações, destaca-se: permitirá ao leitor do seu artigo ir ao texto original do autor citado, dará credibilidade e autoridade ao texto, bem como reforçará e fundamentará em outros autores que discutem o assunto que você está pesquisando. A importância da citação no artigo científico é realmente para comprovar a relevância do tema. Então, por exemplo, se o seu tema necessita de referenciais bibliográficos, você necessita buscar autores de relevância para embasar o seu artigo. Então você pode buscar as citações dentro de livros, revistas, jornais ou até mesmo a pesquisa e entrevista que você desenvolveu na sua metodologia. Existem 3 tipos de citação: a citação direta, curta, onde você faz o recorte de até 3 linhas do texto. Existe a direta, longa, onde você faz mais do que 3 linhas o recorte, ou você vai lá na obra, realmente cita como está dentro da obra e coloca no seu trabalho. A indireta, você faz todo um argumento em cima do texto que você localizou. Então é um pouquinho mais complicado a indireta, até porque você tem um certo perigo de modificar o pensamento do autor. As citações não substituirão a redação do seu artigo, no sentido de fazer dele
uma colcha de retalhos de citações de diversos autores. Por isso, também serão expostos no capítulo os erros mais comuns quanto à citação, os quais você não deve cometer. Você estudará também no capítulo os sistemas de chamadas. No decorrer do seu artigo, você fará citações. Por isso, no capítulo, você aprenderá como fazer citação direta curta, citação direta longa, citação de citação, citação indireta, citação de informação verbal e outras. Além disso, você aprenderá como fazer a citação de artigos ou livros com um ou mais autores. No capítulo 6, você deverá compreender a importância das referências e saber descrever as fontes utilizadas ao final do seu artigo, conforme a NBR 6023 de 2002, da ABNT. As referências são, a título de informação inicial, a relação de fontes, livros, artigos e leis, que você citará e devem ser obrigatoriamente apresentados no final do seu artigo, ou seja, após as considerações finais. Lembre-se, como já mencionado, as referências é um dos elementos pós-textuais obrigatório. As referências não aconselhadas para o teu artigo científico são aquelas que se encontram em sites eletrônicos não muito confiáveis, onde as informações não são fidedignas. As suas citações têm que constar nas referências o autor das obras mencionadas. Isso vai dar uma credibilidade maior ao seu artigo científico. Podemos mencionar que, dentre as finalidades das referências, estão informar ao leitor as fontes que servirão de subsídios para a realização da pesquisa e composição do seu artigo. Por isso, você terá acesso a como se devem fazer as referências dos documentos que foram utilizados para a elaboração do artigo científico. Ou seja, aprender, por exemplo, a referenciar livros, dentre outros documentos. Vale lembrar que os elementos essenciais das referências, no caso de livros, são autor, título da obra, subtítulo da obra, se houver, edição, local e ano de publicação. Assim, o estudo deste caderno possibilitará a observação da formatação metodológica definida para o artigo científico, estimulando a padronização, o uso das normas técnicas, a ética na pesquisa e a produção técnico-científica nos cursos de pós-graduação. Esperamos que você tenha um excelente estudo e uma ótima pesquisa.